Comentários sobre o Viver. Livro de Jiddu Krishnamurti. 71. Claridade na ação. Era uma bela manhã, límpida após as chuvas. As árvores ostentavam folhas novas e tenras que a brisa do mar fazia dançar. O capim era verde e suculento, e o gado o devorava avidamente, pois dentro de poucos meses não restaria uma folhinha sequer. A fragrância do jardim enchia a sala, e crianças gritavam e riam. Os coqueiros estavam carregados de cachos dourados, e as folhas das bananeiras, grandes e oscilantes, ainda não tinham sido rompidas pelo tempo e pelo vento. Como estava bela a terra, e que poema de cores! Depois da aldeia, além das grandes casas e dos arvoredos, via-se o mar, cheio de luz e de ondas a ribombarem na praia. Muito longe, uma pequena jangada feita de uns poucos touros, com um pescador solitário. Ela era muito jovem, pelos 20 e poucos anos. Casada não havia muito tempo, mas a passagem dos anos já começava a lhe imprimir suas marcas. Afirmou ser de boa família, culta e ativa. Tirara o seu diploma de mestre em artes com distinção e, evidentemente, era uma pessoa viva e alertada. Uma vez que se decidisse, falava com facilidade e fluência, mas subitamente se tornava acanhada e se calava. Desejava aliviar-se de um peso e disse não haver falado com ninguém a respeito do seu problema, nem mesmo com os pais. Gradualmente, pouco a pouco, a sua mágoa foi traduzida em palavras. As palavras só têm significação até certo nível. Elas têm a peculiaridade de desfigurar a coisa que simbolizam, de não dar a sua significação completa, de produzir uma ilusão inteiramente não intencional. Desejava transmitir muito mais do que o simples significado das palavras, e o conseguiu. Não podia falar de certas coisas, por mais que se esforçasse, mas o seu próprio silêncio dizia das amarguras e das intoleráveis ofensas sofridas pela sua dignidade, numa relação que já não era mais do que um simples contrato. Fora espancada e abandonada pelo marido, e os filhos, ainda pequenos, mal podiam ser considerados companheiros. Que fazer? Estavam agora separados, e devia ela voltar para a companhia do marido? Que poderosa influência tem sobre nós a respeitabilidade? Que dirão de nós? Pode uma pessoa, principalmente uma mulher, viver só, sem que se digam coisas desabonadoras a seu respeito? A respeitabilidade é uma capa para os hipócritas. Em pensamento, cometemos todos os crimes possíveis. Exteriormente, entretanto, queremos ser irreprocháveis. Aquela senhora estava cortejando a respeitabilidade e se achava confusa. É extraordinário, quando há clareza dentro em nós mesmos, como tudo é correto, aconteça o que acontecer. Quando há esta clareza interior, o que é correto não é conforme ao nosso desejo, mas tudo o que é correto. O contentamento vem com a compreensão do que é, mas como é difícil ter clareza. Como posso ter clareza sobre o que devo fazer? A ação não vem depois da clareza. A clareza é a ação. Estais interessada no que deveis fazer e não em ter clareza. Estais a debater-vos entre a respeitabilidade e o que deveis fazer, entre a esperança e o que é. O desejo dual de respeitabilidade e de uma ação ideal traz conflito e confusão, e só quando uma pessoa é capaz de observar o que é, há claridade. O que é não é o que deveria ser, que é o desejo incompreendido e desfigurado, acomodado a determinado padrão. O que é o real, não é o desejável, mas o fato.
Provavelmente nunca considerastes a questão desta maneira, tendes refletido ou calculado sagazmente, pesando isto contra aquilo, planeando e contraplaneando. E isto, evidentemente, vos levou a esta confusão que vos faz perguntar o que deveis fazer. Qualquer escolha que se faça no estado de confusão só pode levar a uma confusão maior. Vede isso com toda a simplicidade e diretamente. Se assim fizerdes, estareis apta a observar o que é, sem desfiguração. O implícito traz a sua própria ação. Quando está bem claro o que é, vê-se que não há escolha, apenas ação, e nunca se faz a pergunta: que devo fazer? Esta questão só se apresenta quando há a hesitação da escolha. A ação não vem da escolha. A ação que resulta de escolha é a ação da confusão. Começo a perceber a significação do que dizeis. Devo ter clareza dentro de mim mesma, mas sem a persuasão da respeitabilidade, sem cálculo interesseiro, sem espírito mercantil. Estou vendo com clareza, mas é difícil manter a clareza, não é? Absolutamente. Manter é resistir. Não se trata de manter a clareza e repelir a confusão. Trata-se de perceber o que é a confusão e ver que toda a ação dela proveniente tem de gerar inevitavelmente mais confusão. Quando se percebe bem isso, não porque outro o disse, mas porque o vemos diretamente por nós mesmos, existe então claridade em torno do que é. Não se precisa manter esta claridade, ela existe. Percebo exatamente o que estás dizendo. Sim, está tudo claro para mim. Muito bem, mas que dizeis do amor? Nós não sabemos o que significa o amor. Eu julgava amar. Vejo, porém, que não amo. Do que me dissestes, depreende-se que vos casastes por medo à solidão e por motivos e necessidades físicas, e descobristes que nada disto é amor. Podeis tê-lo chamado amor para o fazer desrespeitável, mas na realidade era um negócio de conveniência debaixo da capa da palavra amor. Para a maioria das pessoas, o amor é isto, com todo o seu fumo e confusão. Medo da insegurança, da solidão, da frustração, do abandono na velhice, etc. Mas tudo isso é mero processo de pensamento e, portanto, evidentemente não é amor. O pensamento leva à repetição e a repetição torna insípidas as relações. O pensamento é um processo ruinoso, ele não se renova e só pode ter existência contínua. E o que tem continuidade não pode ser novo, vigoroso. O pensamento é sensação, o pensamento é sensual, o pensamento é o problema sexual. O pensamento não pode pôr fim a si mesmo para se tornar criador. O pensamento não pode transformar-se em coisa diferente do que é, e ele é sensação. O pensamento é sempre coisa deteriorada, passada, velha. O pensamento não pode ser novo. Como vistes, o amor não é pensamento. O amor existe quando o pensador não existe. O pensador não é uma entidade diferente do pensamento. O pensador e o pensamento são um só. O pensador é o pensamento. O amor não é sensação, é chama sem fumo. Conhecereis o amor quando vós, como pensador, não existirdes mais. Não podeis sacrificar a vós mesma, o pensador, para terdes amor. Não pode haver ação deliberada, tendo o amor por alvo, pois o amor não é coisa da mente. A disciplina, a vontade de amar, é o pensamento de amor, e o pensamento de amor é sensação. O pensamento não pode pensar o amor, porque o amor está fora do alcance da mente. O pensamento é contínuo, e o amor é inexaurível. O inexaurível é sempre novo, e o que tem continuação está sempre com medo de acabar-se. O que se acaba conhece o eterno começar que decorre do amor.